Olá, irmãos, graça e paz. Bom dia para todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Que Deus possa estar nos abençoando nesta manhã. Mais um estudo da sua palavra, a nossa EBD. Estamos esperançosos com boas notícias a partir de amanhã, da liberação dos nossos tempos. Quem sabe, está nas mãos de Deus. E nós confiamos, no Senhor ter o melhor para nós. Mas nessa manhã nós vamos estudar a lição de número 8, como o tempo passa rápido, já 2 meses estudando nessa revista falando, da esperança em meio, a esse tempo de pandemia, esse tempo que nós temos vivido. Eu queria ler com você o texto, base da lição, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 até o verso 18. 2 Pedro, desculpa, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, de verso 8 até o verso de número 18. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculado e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Verso 17. Portanto, amados, saibam disso. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Amém, amados? Vamos orar? Santo Deus, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã. Louvamos o Senhor e pedimos agora que o Teu Santo Espírito nos capacite a entender o estudo da Tua palavra nesta manhã. Pai, faça presente no nosso ser, para que a gente possa viver conforme a Tua maneira, conforme o Teu modo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós estaremos estudando e falando sobre a espiritualidade saudável. Como viver uma vida espiritual saudável. Tudo isso o autor vai abordar, o autor desta lição.
E eu queria pensar com você que o autor ele diz que as manchas escuras em nossa vida podem ser transformadas por Deus. Assim, podemos em todo tempo ter uma vida saudável. Irmãos, aqui o autor, nessa introdução, ele quer falar sobre a mancha do pecado, aquela mancha escura em nossas vidas. Ela só pode ser transformada e é transformada por Deus. E assim, quando a gente é transformado pelo Senhor, nós nos tornamos, temos diante dele uma vida espiritual saudável. E aí ele vai dizer que Deus quer que tenhamos uma vida espiritual independente de quais as circunstâncias nós estivermos enfrentando. Qual a situação nós estivermos passando. Deus quer de nós uma vida saudável espiritualmente. E aí ele diz, que esse é o propósito desta lição. E aí ele faz uma pergunta: o que é vida saudável então? E aí ele vai responder essa pergunta. Uma vida saudável é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Ele diz que aquele que vive, neste tempo, ele não pode perder o entendimento de quem dirige as nossas vidas. E aquele que dirige as nossas vidas está fora, O tempo não é o limite para ele, como as nossas vidas. Nós somos limitados pelo tempo. Mas para Deus, aí ele vai pegar o verso de número 8, dizendo que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o tempo para o Senhor não faz diferença. E aí ele vai trabalhar, esse primeiro ponto. A vida espiritual saudável é aquela que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. E ele diz, que quando o apóstolo Pedro, escreve essa epístola, essa carta, os cristãos viviam, naquela agonia de lidar com o tempo. Por quê? Eles traziam dentro de si ansiedades e preocupação, assim como nós temos vivido nesses últimos tempos, preocupados, ansiosos. E aí ele diz que o tema de Pedro ao escrever essa epístola é de que quando Jesus voltaria. Ele queria trabalhar esse tema, porque as pessoas estavam com essa ansiedade, essa preocupação. E Pedro ele entende, de uma forma toda especial como tratar e lidar com o tempo. Ele nos chama atenção para isso. E aí o autor da revista ele diz a seguinte frase: quando lidamos com os propósitos de Deus, a questão de tempo é indiferente. Nossa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido do tempo. O tempo incorpora valores, porque nos faz pensar, refletir e decidir. As decisões são resultadas de cada momento que vivemos. É preciso ter uma compreensão do que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. Ele faz um comparativo, do nosso tempo com o tempo de Deus. E ele diz, o autor da revista, que esse tempo que nós estamos vivendo é para nos agregar valores. Ele diz que é para a gente parar, pensar, refletir e tomar algumas decisões importantes para esse tempo. E ele continua dizendo que não há como viver de maneira saudável nesta época na qual nós estamos vivendo, cheios de desafios, diante dessa pandemia que está aí pelo mundo afora, sem termos uma exata compreensão do que seja e como viver o tempo de nossa vida. Ele disse, que para nós vivermos de maneira saudável, nós precisamos, entender esse tempo de desafios e compreender que nós estamos vivendo, não sozinhos isso, mas o mundo inteiro, E ele diz sobre essa compreensão do que seja e como viver cada tempo.
E a minha pergunta para você, como você tem vivido esse tempo? Como você tem passado esse tempo? Tem sido um tempo difícil, eu sei, mas como nós temos vivido? Principalmente a nossa vida espiritual, como anda? Você está tendo uma vida espiritual saudável, como é a pergunta lá da introdução? Mas vamos continuar. Nós fomos surpreendidos, com essa pandemia, mas Deus, ele diz o autor, que ele não é surpreendido com nada. Nunca é surpreendido, porque ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Sobre ele, está o domínio, a força, a autoridade, o poder. Deus ainda continua e sempre continuará o Senhor da história. E aí o autor ele diz que as circunstâncias, as situações da nossa vida não nos devem fazer parar, desanimar, estacionar das preocupações que nós estamos vivendo diante desse tempo difícil. Podemos até perder o controle de algumas situações da nossa vida, mas Deus nunca perde o controle das nossas vidas, o controle, do universo, o controle do tempo, porque compreende, nosso dever compreender esse tempo de Deus. E diante desse tempo de Deus a qual nós estamos vivendo, o objetivo será renovar a nossa esperança nele, que é o dono do tempo, que não tem limite de tempo para ele. Amém? No ponto 2, ele responde a pergunta, que é ter uma vida saudável, é compreendendo que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a longanimidade. As promessas de Deus, elas vêm longânimas, em longos tempos. E aí o autor ele trabalha para a gente o verso de número 9, dizendo que o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É momento de nós nos arrependermos das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos que não agrada o Senhor, meu amado. E aí o autor ele diz que a promessa da volta de Jesus não é uma promessa individual, não é uma promessa só para mim ou só para você, nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada naquele tempo de Pedro, Pedro trata como um tempo de longanimidade de Deus. Lidar e situar com as promessas de Deus é um desafio para a nossa vida. Lidar e situar com essas promessas de Deus é um desafio para termos uma vida espiritual saudável. E Pedro ele vai falar dessa volta de Jesus como uma promessa geral. E aí ele trabalha que alguns estavam murmurando, alguns estavam mudando a sua trajetória de vida, o seu comportamento, porque não viam esse cumprimento da volta do Senhor, da volta de Cristo. Será que com nós não é diferente, meus amados? Será que a gente também não tem passado momentos assim? Achando que no meio dessa pandemia o Senhor pode voltar, já é o cumprimento das últimas coisas? E aí ele diz que mais a história é conduzida por Deus com longanimidade. Uma vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver o resultado imediato das coisas, não podemos esquecer que em todo o tempo Deus age com longanimidade. Não se esqueça disso. Nosso Deus é um Deus longânimo. E aí o autor ele continua dizendo que pode ser para mim ou para você um momento de lágrimas, de choro, tristeza, dores, sofrimentos, incertezas, incompreensão, situações difíceis, adversidades. Ele diz que para Deus a sua longanimidade em nosso favor, para que tudo em suas mãos venha contribuir junto para o nosso bem. Meu amado, minha amada, entendo eu que o autor quis dizer aqui que Deus trabalha nesse tempo a qual nós estamos, já quase 5 meses, Deus ainda está trabalhando no nosso favor. E que isso
vai acarretar para a gente uma contribuição para o nosso bem. E ele traz aquele texto de Romanos 8:28, texto muito conhecido, né? Que todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foi chamado segundo o propósito de Deus. Então Deus vai transformar, né, as nossas angústias, nossas lutas em momentos de alegria, em momentos de gozo, momentos de felicidade. Amém? O ponto de número 3, ele respondendo a pergunta, né, sobre uma vida saudável, ele diz: para termos uma vida saudável, a gente precisa renovar a nossa esperança, sem perder os valores de uma vida aqui na terra e agora. O apóstolo Pedro usa algumas palavras para expressar o nosso compromisso de uma vida saudável com o Senhor. Ele usa a palavra santo, piedade, imaculado, irrepreensível. O santo é o procedimento diferente de cada um de nós, com retidão, com pureza. Ele fala que a piedade significa que não pode haver apatia em nossas vidas. O Cristo Imaculado, a qual nos salvou, é aquele que voltará para que nós venhamos ser salvos. Aquele que deveria voltaria para ser salvos. E aí nós podemos, olhar que esse Cristo, o Imaculado, é aquele que deveria ser o nosso alvo. Esse momento de angústia, de tribulação nosso, Cristo deve ser o nosso alvo, o nosso estímulo, o nosso exemplo, a nossa motivação para continuarmos aguardando a volta dele, para que ele nos traga, esse momento e trabalhe na nossa vida uma vida de santidade, para que a gente se aproxime mais de Deus e de uma forma mais limpa. Então nós precisamos viver o aqui e o agora, com as perspectivas na eternidade, na volta de Cristo. E aí o autor ele diz que nós precisamos viver dignamente conforme o chamado de Deus. Como você tem vivido? Você tem vivido de forma digna de ser conhecido como um servo do Senhor, meu amado? Com o compromisso aqui, sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Como você tem vivido? Quais têm sido os valores de reinos aplicados na sua vida? Você tem vivido os valores do reino de Deus como um compromisso na sua maneira de viver, numa maneira, de viver uma vida espiritual saudável? Em quarto lugar, ele responde a pergunta sobre uma vida espiritual saudável, dizendo que aquele que tem uma vida espiritual saudável, ele tem um compromisso íntegro, integral, coerente para com as escrituras sagradas. O autor ele diz que assim como nós, precisamos ter uma vida saudável, uma vida, com uma alimentação, uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, equilibrada, rica, em vitaminas, sais, minerais, assim também, para o nosso corpo trabalhar bem, estar bem, no seu funcionamento, assim também a nossa vida espiritual, diz o autor. Nós precisamos do alimento que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. O apego a essa palavra com reverência, com leitura, com meditação, com estudo, com obediência e temor, fazê-la dela viva e eficaz nas nossas vidas, trará para nós uma vida espiritual mais saudável, uma vida espiritual balanceada, uma vida espiritual mais feliz. E aí, a minha pergunta para você, já tenho feito essa pergunta várias vezes nas nossas reflexões, nos nossos estudos. Você tem alimentado da palavra de Deus neste tempo? Você tem lido e meditado, pensado naquilo que Deus tem falado com você através da palavra dele? E aí ele diz que ela que nos evita a pecar, a palavra de Deus, ela é a nossa proteção do nosso coração, da nossa alma. É ela que nos faz estarmos firmes nesses tempos difíceis, tempos de lutas, provações, tentações. Lembra de Jesus quando foi tentado?
Ele usou a palavra, ele estava alicerçado na palavra para vencer a sua tentação, para vencer o diabo. Então, meu irmão, pratique a palavra. Ouça a palavra, mas pratique. E aí ele diz, né, que é preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada com exageros nesse tempo. Que a Bíblia seja mal interpretada, né, que a Bíblia seja mal usada. E aí ele diz, né, Pedro adverte para isso, é preciso ter firmeza de fé, não permitido ser arrastado pelo engano, né, fraudulento. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com quem você tem andado, aonde você tem alimentado, né, o seu espírito. Cuidado para você não ser enganado por falsas doutrinas. E por último, ele diz para a gente ter uma vida espiritual saudável. Precisamos sempre redirecionar o nosso foco de vida e o conhecimento da pessoa de Cristo, nosso Salvador. Ele diz, o autor, que os crentes preguiçosos, que não querem produzir as suas meditações e reflexões, preferem ser chamados de enlatados. Repassar e compartilhar citações, mas sem uma reflexão pessoal, tem sido uma moda neste tempo. Essa geração tem sido uma geração de consumistas da fé, o autor chama isso. Então ele diz que nós temos sido crentes preguiçosos porque não paramos para meditar naquilo que o Senhor fala. Não paramos e temos, né, direcionado ou redirecionado a nossa vida, né, no foco da vida de Cristo, conhecendo a pessoa dele. E aí nós olhamos, né, o autor chamando a gente de crentes enlatados, crentes preguiçosos. Meu irmão, eu sei que esse tempo é um tempo difícil para nós, mas tire essa preguiça, tire esse abandono da fé da sua vida. Esteja firme, esteja, né, baseado na palavra, com uma vida de oração ao Senhor, porque nós vamos passar fortes, firmes para a glória de Deus. E aí, partindo para o fim, né, o apóstolo Pedro, ele diz que diante de tantas incertezas que nós cristãos estamos vivendo, e também aqueles cristãos da época que ele escreveu, né, diante dessa demora, né, nós precisamos, né, ter dentro de nós, né, ele menciona duas coisas: a graça e Jesus. Enquanto as coisas não se cumprem, as promessas de Deus não se cumprem, continuamos, né, nós precisamos estar atentos a isso, perceber isso, que nós continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus sobre as nossas vidas. Deus está cuidando de nós. Deus não nos desampara, Deus não nos abandonou neste tempo. Devemos crescer neste tempo na dependência do Senhor, acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí ele encerra dizendo que depender de cada dia, nós precisamos depender de cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com momentos bons ou com momentos ruins, dependa do Senhor, com fartura ou com escassez, dependa do Senhor. O Senhor, ele diz através do apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E para a gente fechar o estudo desta manhã, o nosso pensar e agir. Em primeiro lugar, ele diz para a gente compreender e viver este tempo de Deus com paciência e com fé. Mantenha a calma, a paz, na nossa vida em todas as áreas. Deus está no controle. Em segundo lugar, ele diz que a nossa esperança na eternidade, na volta de Cristo, não pode diminuir o nosso compromisso com os valores, do reino de Deus, com os valores dos céus desse tempo. Então, meu irmão, não murmure, mas compartilhe esse momento de fé, com coragem, de confiança, de esperança no Senhor. E por último, em terceiro lugar, ele diz para nós dedicarmos mais tempo ao Senhor, dedicarmos mais tempo à leitura da palavra de Deus, dedicarmos mais tempo à oração,
fazendo assim na nossa vida, nós vamos viver o pós-pandemia, o final da pandemia, como vamos sair crentes mais fortes, mais firmes, mais cheios do conhecimento da pessoa de Cristo, da presença de Cristo e mais cheios da graça dele no nosso coração. É isso que eu tenho falado para a igreja, né, para a PIBC neste tempo, para nós mantermos firmes, fortes, para que no tempo do Senhor nós possamos voltar com todo vigor e anunciar Jesus, né, a todas as pessoas. Que Deus abençoe, né, as nossas vidas, que Deus abençoe o restante do seu domingo, que Deus abençoe a sua família e até logo mais, né, às 19 horas no nosso culto. Que Deus assim te abençoe, né, um bom estudo, né, uma boa meditação na palavra do Senhor. Leia a lição, né, a lição de número 8, Espiritualidade Saudável. Eu enviei a revista, né, para o seu WhatsApp. Só você voltar lá no individual. Se você precisar novamente da revista, me mande uma mensagem que eu me envio a revista para você novamente. Que Deus abençoe, né? Um forte abraço do seu pastor, do seu amigo aqui.